Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Efeito Terapia. Eu sou Agnaldo, terapeuta integrativo com base fundamentada na psicanálise. Aqui iremos contar histórias de pessoas reais e seus dilemas pessoais que estão em busca de algum auxílio ou direcionamento. Nosso intuito é de promover a autoanálise, levando cada um a entrar em seu próprio processo de autoconhecimento para uma melhor percepção sobre si mesmo, si mesma. E caso tenha gostado da nossa proposta, siga-nos nas nossas redes sociais, inscreva-se no nosso canal Efeito Terapia, curta e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam se identificar com as histórias e buscar soluções para seus dilemas pessoais. Bem, vamos à história. Oi, meu nome é Lia e eu vou compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. A minha família é composta principalmente por mulheres independentes que buscam e sempre buscaram dar conta de tudo sozinhas. Eu fui criada por vó, mas apesar do carinho de toda avó, ela sempre educou eu e minha irmã com pulso firme, sempre nos ensinando a sermos independentes e responsáveis, assim como a minha mãe, que trabalhava fora o dia todo como professora para sustentar a nossa casa e a nossa família. Desde pequena, e já ciente de todo esse contexto, eu tinha um forte sentimento de não querer dar trabalho para minha mãe, sabe? E isso piorou depois que minha avó faleceu, quando eu era pré-adolescente ainda. Bom, tudo isso se intensificou cada vez mais e mais. E eu sentia vergonha de conversar com a minha mãe, deixava de pedir coisas simples como sair com as colegas, comprar bala no supermercado e pedir para ela passar mais tempo comigo. Além disso, eu era uma criança cheia de alergias pelo corpo. Era gordinha, me sentia feia e acreditava firmemente que as pessoas só gostariam de serem minhas amigas se eu fizesse algo por elas, como dar carinho, proteger e ser a divertida da turma, sabe? Se eu tivesse uma carteira de identidade naquela época, com certeza ela estaria no lixo, né? De acordo com a minha autoestima, que não era lá muito alta. Eu não conversava com a minha mãe sobre como foi meu dia na escola, sobre a minha rotina, porque eu acreditava que era perda de tempo, sabe? Que ela não tinha tempo para isso, a vida dela era muito corrida, ela trabalhava muito. Então eu guardava tudo para mim. Apenas ouvia a minha mãe desabafar e contar sobre como tinha sido o trabalho dela e o dia dela, a rotina, essas coisas. Com a minha irmã eu também não poderia conversar, não teria como, sabe? Ela usaria tudo que eu dissesse contra mim no primeiro momento em que a gente tivesse uma discussão ou uma briguinha boba entre irmãs. Então eu apenas guardava para mim. Quando eu tive o meu primeiro relacionamento, eu busquei dar todo o carinho e proteção possível, com medo de perder a única relação de amizade que eu tinha na época. Mas com o tempo eu descobri que esse rapaz era uma pessoa de má índole, que fazia chantagem emocional e que inclusive ia longe demais nessas chantagens, como ameaçando se matar em troca de sexo comigo. E era um garoto da minha própria turma da escola, um garoto praticamente da minha idade e nós já éramos amigos. Então, era uma situação bem complicada. O meu segundo relacionamento foi um relacionamento à distância, porque eu acreditava que pela internet eu encontraria pessoas mais necessitadas de carinho como eu, na época, e esse relacionamento foi com um garoto mais novo. A gente se divertia muito juntos, mas eu não conseguia deixar de me sentir assim meio mãe dele, sabe? Ele não conseguia se cuidar sozinho, tinha depressão e eu era julgada pelos amigos dele justamente por não saber lidar com a situação. Eu não tinha como saber, eu não tinha que saber lidar com aquela situação, gente. Eu não era mãe dele, eu não era terapeuta dele, sabe? Eu era a namorada e nós tínhamos a mesma faixa etária. Enfim, eu não tinha base para aquilo e eu nem tinha obrigação de saber lidar com aquilo. Bom, terminar com ele foi uma tremenda saia justa, porque ele piorava cada vez que eu me afastava, e isso era bem complicado. O terceiro relacionamento foi com um garoto com as mesmas características do meu primeiro namorado, porém, mais velho do que eu. Hoje em dia, analisando de longe a situação, eu consigo perceber um padrão. Eu queria que alguém cuidasse de mim, sabe?
por isso eu cuidava e acarinhava os outros. Eu dava para os outros o que eu queria que dessem para mim, na verdade. Mas ao invés de encontrar alguém que fosse recíproco, eu me deparava com pessoas que estavam à procura de um centro de reabilitação em formato de pessoa. E essa pessoa, que seria essa reabilitação, seria eu, no caso, né? Eu tenho algumas poucas amizades virtuais, nenhuma presencial, e sou uma pessoa que deseja abraçar e cuidar do mundo, sabe? Mas depois dessa análise que eu contei, desse insight que eu tive, eu me sinto uma pessoa mais leve, capaz de evitar cair no mesmo padrão de relacionamentos. Enfim, eu me sinto uma pessoa melhor, sabe, sobre minha experiência. Eu utilizo os estudos como uma forma de me sentir uma pessoa mais valorizada. E tô até pensando em adotar um bichinho como válvula de escape para essa carência de querer sempre cuidar de algo ou de alguém. Quando na realidade eu gostaria de um companheiro que cuidasse de mim. Mas enfim, está tudo bem, eu estou bem nesse momento, mas eu queria uma ideia, uma opinião ou um conselho sobre como lidar com toda essa situação. Gostaria primeiramente de informar que o nome verdadeiro foi alterado para que seja preservado o sigilo terapêutico. Oi, Lia. É uma satisfação poder ouvir a sua história e acredito que muitas pessoas podem se identificar com ela. Sua história me lembra um pouco da Mulher Maravilha, sabe? Uma garota que foi criada por mulheres fortes e independentes que treinavam seus corpos e mentes para viver distante do mundo dos homens, pois este era considerado um perigo onde a humanidade sempre criava guerras e discórdias, segundo suas crenças. Você se tornou provavelmente uma dessas mulheres fortes. Porém, como a princesa Diana, quis conhecer o mundo à sua maneira e experimentá-lo, a princípio se rebelando contra sua origem e buscando seguir seu caminho. Encontrou adversidades que eram previstas, mas que até então não sabia lidar pela falta de experiência. Talvez você não se veja como a Mulher Maravilha do qual eu traço esse paralelo, mas o fato é que tentar se manter forte por muito tempo nos faz esquecer que somos frágeis e que podemos aceitar nossas fragilidades. Você buscou se adaptar às situações de um mundo hostil para não dar trabalho para sua mãe, mas no fundo ansiava por essa proteção, carinho e atenção que ela poderia te dar e talvez até tenha te dado, mas você quis mais. Porém anulou seu desejo com medo de ser a pessoa frágil dentro de uma família de mulheres fortes. Tentou compensar a falta que a sua mãe lhe fez agindo de modo oposto, sendo solícita, carinhosa, presente, amiga e tudo mais apenas com medo de perder um pouco de atenção que recebia de ter, como você mesma disse. Nos demais relacionamentos, você quis ser a mãezona, psicóloga, cuidadora, mulher, um centro de reabilitação em formato de pessoa. Tá tudo bem, tá bom? Está tudo bem. Só que você não recebeu o que esperava e isso é com certeza muito frustrante em muitos aspectos. Por conta dessas experiências, você se isolou do mundo, mas busca de alguma forma experimentá-lo ainda mais, só que de uma outra maneira, uma forma mais segura, sabe? Onde se cria um certo distanciamento. A internet. Você consegue perceber como muitas vezes vivenciamos um arquétipo? E o que são arquétipos? Segundo Carl Jung, pai da psicologia analítica e discípulo de Freud, acreditava na existência de padrões emocionais e comportamentais que eram modelos ou arquétipos que estavam presentes no que denominou de inconsciente coletivo. E o que seria inconsciente coletivo? Nada mais do que a informação desses modelos onde grupos de diferentes lugares muito distintos compartilhavam desses padrões. Ou seja, padrões de comportamentos que foram formados a partir de repetições de experiências vividas por várias gerações. Um exemplo, em vários lugares do mundo, a mãe é quem nutre a sua prole e o pai é quem protege e dá segurança à sua família. Eu gostaria de falar sobre o arquétipo da grande mãe. E o que é esse arquétipo? Ele é relacionado aos comportamentos e às representações que foram feitos da figura materna ao longo do tempo que podem ser positivos ou negativos. Pode ser vista tanto como uma fonte de vida como detentora do poder da destruição. Entenda, todos nós estamos invariavelmente seguindo algum desses modelos ou arquétipos
E isso não nos define como seres humanos completos, apenas que é uma fase em que experimentamos essas experiências presentes no inconsciente coletivo. Isso pode ser uma fonte onde se bebe de conhecimento e pode nos fazer evoluir na construção do que Jung chamou de individuação. E por que falei primeiro do arquétipo? Porque agora vem algo que pode parecer um pouco pesado por conta do nome, mas que não precisa ser aceito como um peso. É sobre complexos. E complexo é pesado, né? Agora lascou. Fica tranquila, pois faz parte do processo de autoconhecimento entender seus complexos, que nada mais são do que a interpretação dessa energia psíquica do arquétipo. Nesse caso, falo do complexo materno, que é diferente entre meninos e meninas. No caso das meninas, o complexo materno poderá incentivar exageradamente o instinto materno ou inibi-lo completamente. Acho que a partir daí já dá para ter uma pequena noção de como esse complexo agiu em você, não é mesmo? Tá, e agora? O que eu faço com isso? Você deve me perguntar. Bem, todo arquétipo tem dois lados e a sua influência na nossa vida no momento em que estamos vibrando psiquicamente nesse estado. Pode-se, por exemplo, verificar quais benefícios e malefícios que esse estado psíquico lhe causa. Lembrando que toda mudança passa por estágios e nada se transforma de uma hora para outra, leva tempo e exercício diário. Pergunte-se quais as suas influências maternais estão lhe afetando positivamente e quais não estão. O que você pode se desapegar, quais você pode transformar e melhorar, quais você pode manter e quais você deseja manter. Acho que esse pode ser um primeiro passo. Muitas vezes, por medo de nos magoar novamente e de cometer os mesmos erros, acabamos nos fechando, deixando de demonstrar nossa melhor versão de momento. Enquanto isso, eu fico feliz que você busque uma válvula de escape adotando um pet. Os animais são companheiros que nos ensinam muito sobre afeto, resiliência e como dosar nossos sentimentos. Boa sorte na sua jornada, Lia, que você possa utilizar os arquétipos de forma consciente na sua vida e que lhe traga muitas boas oportunidades de se conhecer e de se sentir uma pessoa melhor. Um grande abraço para você e até uma próxima! Espero ter ajudado de alguma forma, e se você gostou desse conteúdo, simpatizou com a história e com a análise, peço que compartilhe com seus amigos e familiares, curta e deixe seu comentário. Caso tenha interesse em deixar sua história para que possamos contar e analisar no canal, mande para o nosso e-mail que estará na descrição do vídeo. Nosso muito obrigado e até breve!